Olá, irmãos! Estamos aqui ao vivo para mais um episódio do nosso podcast. É uma alegria aqui, né, estarmos à frente aqui dessa missão. E hoje estudaremos o sexto e o sétimo flagelo. A gente vai ver aí as comparações que a palavra de Deus nos traz. E vamos meditar aí nos textos de conexão que nos ajudam a refletir sobre esse ponto, né? Principalmente entender a cronologia do tempo exato, entender o momento da profecia, o que ela vem a nos apresentar, para que a gente fique, como se diz, né? Fique esperto ali na época e veja qual é o nosso papel aí também como igreja neste momento crucial aí da humanidade que nós teremos pela frente. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas ou as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam a sua vergonha. E os congregarão no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Quando faz apontamento sobre o rio Eufrates, nós sempre vamos lembrar que existe aí algo geográfico, mas que também tem um apontamento profético. Por quê? Porque nós temos o rio Nilo, que aponta para o Egito, e nós temos o rio Eufrates, que aponta para a Síria, aponta para a Babilônia, e existe aí um apontamento. A sexta taça, ela é derramada sobre o grande rio Eufrates. Quando a gente olha aqui para o rio Eufrates, é um apontamento de que o flagelo ele está associado a todo um sistema babilônico. E nós sabemos que existe um juízo, um apontamento de flagelos contra a grande Babilônia. Então, por isso o rio Eufrates. Quem não assistiu ainda um vídeo, até um pouco, já faz um tempo aí do pastor Igor, ele fez um apontamento sobre o rio Eufrates e sobre aqueles 4 anjos que estão aprisionados junto ao rio Eufrates, que seriam soltos. Isso é na ocasião da sexta trombeta. Nós estamos falando aqui da sexta taça. Mas a sexta taça, na linha cronológica, a gente vai mostrar isso daqui a pouco, ela antecede a sexta trombeta. Parece que o Senhor já está ali montando a arapuca contra o inimigo. Então existe uma sexta taça sendo derramada para secar o grande rio Eufrates, para chamar, né, os reis do Oriente, e isso tem um apontamento que vai chamar também para a sexta trombeta, onde vai haver ali uma batalha muito terrível, muito terrível. E quando a gente faz essa associação dos 4 anjos junto ao rio Eufrates, porque ali, naquela região próxima, foi levantada a Torre de Babel. E a Torre de Babel foi uma torre de adoração ali ao deus Tamuz, aos deuses dos assírios, dos babilônicos, e ali também os Anunnakis, que faz muita alusão pela arqueologia a esses anjos, demônios que foram aprisionados junto ao rio Eufrates. Então, é um juízo, os flagelos apontam para juízo contra o povo da besta e, consequentemente, também todas as hostes espirituais, os principados que estão regendo todo este povo, este império babilônico, esse sistema babilônico aí. Então, faz muito sentido essa associação, e a gente precisa ter em mente aí essa linha do tempo, que é muito importante porque nós estamos entrando nos últimos flagelos e tem períodos de tempo aí, que é o quê? 1260, 1290, 1335 dias, e eu enxergo aqui essa sexta taça antes do 1260 dias ainda.
Por quê? Porque no 1260 tem a 7ª trombeta. E antes da 7ª trombeta nós temos a 6ª taça, que nós estamos estudando agora, e a 6ª trombeta. Então, é uma preparação, né, de uma batalha muito grande que vai acontecer no desenrolar aí desta última semana. Foi bom, foi interessante o Ricardo falar isso aí, o sexto cálice caindo antes da 6ª trombeta, né? O sexto cálice, ele é um sinalizador de que só nesse texto, muitas doutrinas, principalmente a doutrina pré-tribulacionista, ela já cai por terra ali, né? Porque o sexto cálice da ira de Deus, dentre os outros cálices que já caíram, são todos direcionados para a grande Babilônia, para o império que o anticristo montou, né, na terra. E ali Deus está jogando essas taças na grande Babilônia, que é a grande meretriz, que é o sistema montado pelo anticristo, que já está marcado por ele, e no trono da besta, que é o anticristo, esses cálices, 7 cálices, estão direcionados para eles, para o império que ele montou, o 8º império. E você vê que no final do sexto cálice, lá no finalzinho do sexto cálice, Jesus avisa ali que ainda não voltou, né? Ali você puxa a perna do pré-tribulacionista e acabou ali. Por quê? Se Jesus vem antes do anticristo aparecer, como é que ele agora está lá no final dizendo que não veio? E o império do anticristo já está todo montado e Deus já está começando a desmontar o império da besta. Então, assim, esse texto é fantástico para mim, porque ele já começa a desmantelar tudo do pré-tribulacionismo. Só que aí tem os paralelos do sexto flagelo com a 6ª trombeta, né? Coisas estão sendo preparadas aqui, né? Deus, a gente não pode esquecer jamais que Deus está orquestrando tudo isso. Deus é o dono desse plano, né? Deus ele tá dando corda para o diabo se enforcar. Ele está armando a ratoeira para o rato entrar nela. E o que ele está fazendo? Ele está deixando a besta, o falso profeta e o dragão fazer a misura que eles estão querendo fazer na Terra. Eles estão lá lançando espíritos de demônios, espíritos de rã, imundos, enganando os reis da Terra, os reis do Oriente, né? Os reis que estão além do Eufrates, né? Que a gente sabe que o Ricardo acabou de falar, é Norte, Oriente. A referência é a Síria e o rio Eufrates, quando se fala disso. Então você está vendo que os reis do além Eufrates estão vindo para reforçar, porque está chegando o dia do Senhor. Jesus está falando, ainda não vim, mas ele vai vir. E eles sabem que está próximo o seu fim. Então ele está juntando o seu exército, criando possibilidade. A gente tem que imaginar que nessa circunstância, irmãos, de calamidade na Terra, já deve estar difícil de se locomover na Terra. Meios de transporte, aviões, essas coisas já devem estar tudo assolado. Por isso que o texto enfatiza que eles vêm marchando sobre a terra. Eles vêm andando pela terra, e é necessário que para o povo do Oriente chegue até Jerusalém, que eles transpassem o rio Eufrates. Então é por isso que ele vai estar seco. Deus ele vai secar o rio Eufrates por causa disso. E no texto de Isaías 11, não é só por essa razão que o rio Eufrates vai secar. Depois que o reino estiver estabelecido, povos de línguas e nações do Oriente vão atravessar o rio Eufrates andando sem molhar a sandália para irem a Jerusalém. Entende? Então você vê que não é só uma providência que Deus está tomando, escatologicamente falando, trágica. Não, tem um porquê depois, mais na frente, no reino milenar, esse rio está seco. Tanto o Eufrates como o Nilo também. O mesmo vento que Deus vai soprou para secar um, vai secar o outro. Está lá em Isaías 11 esse verso. Então, se você prestar atenção, você vai ver que Deus está deixando os 3 patetas, o 3 patetas é o diabo, a besta e o falso profeta, os 3 patetas chamarem o grupo deles. Deus está deixando. Ele fala, pode chamar, eu vou secar o rio para vocês passarem, como se estivesse estendendo um tapete vermelho. Podem ir, podem passar. E eles estão vindo furiosos. Só que já no rio Eufrates tem uma arapuca. Já começa ali 4 anjos. Ali já tem 4 anjos presos que vão ser soltos no dia, na hora e no momento oportuno. Como está escrito lá na 6ª trombeta. Eles estão lá para isto. Eles estão lá para fazerem isso. E aí eles são soltos. E vai haver um exército se levantando ali para combaterem esses reis que vêm do Oriente. Tá lá, você vai ver uma peleja ali. Uma briga ali. Que exércitos são esses? Eu estava lendo Zacarias 14, irmãos, e ali tem uma informação. Aliás, essa praga com que Deus vai ferir
as nações, ela vai servir não só para esse momento, mas eu creio que Deus vai usar deste mesmo princípio para fazer no Armagedon, para fazer em Borja, para fazer em Edom. Você vai ver aqui, ó, em Zacarias 14, verso 12, diz assim: esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Olha só, todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Quem é que está guerreando contra Jerusalém? Que povos são esses? É o povo de Gog, é Magog. É o povo da besta, que está vindo em vários frontes cercar Jerusalém. Neste momento aqui, da batalha onde está acontecendo o sexto cálice da ira, Jerusalém já está totalmente cercada e tomada. Aliás, esse contexto já vem acontecendo desde a metade da última semana, quando eles entram na cidade e matam as testemunhas. E ali eles tomam a cidade. E aí forçam as mulheres, e está tudo escrito lá. Jesus até avisou isso, que no dia que isso acontecesse, que não fosse num dia de sábado, nem num dia de inverno. Então, a cidade ela vai ser invadida, ele vai colocar suas tendas palacianas ao redor de Jerusalém, como está escrito em Daniel, vai cercar a cidade com o seu povo e vai entrar na cidade. Então, Deus está falando, ó, esta é a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Então você vai ver que esses anjos, no meu entendimento, que estão lá presos no rio Eufrates, além deles lançarem pragas, eles vão vir exércitos confundidos por Deus. Essa é a praga, ele vai confundir esses exércitos, e esses próprios exércitos de Gog vão lutar uns contra os outros ali, na beira do Eufrates, ali na hora que eles cruzarem. Vai ter uma peleja ali, vai ter um embate, uma coisa miraculosa ali que esses anjos vão causar. Além de pragas, que vocês viram a praga, quais são as pragas, vai secar a boca, a língua dentro da boca, o olho vai secar dentro da cara, eles vão morrer, é como se eles secassem vivos ali. Além disso, um vai brigar com o outro. Você vai ver que vão levantar exércitos ali, que são os exércitos que eu creio que sejam os exércitos da sexta trombeta, que vão pelejar que é exército do próprio anticristo, que vai um confundir o outro, um vai levantar a mão contra o outro. E eles vão se degladiar, vão se matar ali. E vai sobrar um remanescente dessa briga que vai avançar já trôpego para o Armagedon. Porque o objetivo é ir para o Armagedon. É ir para lá. Mas no caminho eles já vão sofrer um revés, e o que sobrar desse povo, eles vão entrar no Armagedon. A fala dos irmãos introdutória aí é pertinente e é interessante ver que tudo isso vai acontecer, e é sempre bom a gente sempre enfatizar bastante nesse ponto, que esses flagelos vão descer realmente sobre o povo da besta, igual o pastor Pedro falou aí, né? Sobre os marcados, né? Sobre aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram a salvação, né? Que rejeitaram o enviado de Deus para salvar a humanidade, né? E rejeitaram ao ponto de se dobrarem, de se curvarem a esse falso Deus, falso Cristo que vai surgir, né, nesses últimos dias, né? Aí eu usei na vez passada que eu participei com os irmãos um texto que está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, e eu quero deixar ele como a minha fala introdutória, que diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. Então, a gente vê todos esses flagelos caindo antes, quando a gente retrocede um pouquinho no capítulo, a gente vê todos esses flagelos da ira de Deus descendo sobre esse povo, sobre o trono da besta, a gente vê descendo sobre o povo da besta, sobre todos aqueles que não adoraram, que não se dobraram perante o Senhor. Eu lembro da vez que o pastor Igor, mas o pastor Pedro participou falando que eles trouxeram e apresentaram a questão do joio e do trigo, que o joio ele não se dobra, mas o trigo não, o trigo ele se dobra, né? Então a gente vê que esses flagelos vai estar caindo sobre aqueles que não se dobraram, aqueles que não se curvaram diante do Senhor. E vai cair de uma maneira abrupta, repentinamente, sem que haja cura. Por que vai acontecer isso? Porque aqui não há mais misericórdia. Não há mais sentido para ter misericórdia. Primeiro, porque o sal e a luz está separado em um outro lugar, né? Aquele povo que é sal e aquele povo que é luz já não faz
mais, já não está mais no meio desse povo. É por isso que Deus vai atingir o mar, é por isso que Deus vai atingir os rios, é por isso que Deus vai atingir eles, vai ferir eles com pragas, com pestes perniciosas. Por quê? Porque não há mais misericórdia. Eles rejeitaram a misericórdia de Deus, né? Eles rejeitaram. Então, eles rejeitaram e aceitaram na vida deles a marca da besta. Então, fazendo isso, eles abriram mão, né? E Deus, então, vai descer sobre eles com grande cólera. E tem outro detalhe muito interessante, é que além deles rejeitarem o amor de Deus, eles passaram a perseguir e a matar o povo de Deus. Então, não há mais misericórdia. E agora Deus vem quebrá-los, Deus vem moê-los, Deus vem cobrar o sangue que eles derramaram. Deus vem cobrar deles, a fazer justiça para aquelas almas que estão lá debaixo do altar, lá de Apocalipse capítulo 6. Até quando, Senhor? O Senhor não vingará o nosso sangue? Até quando? Aí Deus fala, espera um pouquinho mais até que se complete o número dos seus conservos. Aí nós sabemos que essas pessoas são quem? São partes das duas testemunhas que deram a vida, né? Ainda nesse tempo, ministrando o amor de Deus, ainda no toque das trombetas, chamando o povo ao arrependimento, chamando as pessoas ainda ao arrependimento. E quando a gente volta mais um pouco e olha para as taças, a gente vê que Deus, ele derrama um juízo parcial, mas ele derrama um juízo parcial para chamar ainda aquele povo a um arrependimento. Mas agora cessou, não há mais arrependimento, a porta se fechou por completo. E a gente vê que, neste momento, isso tudo está acontecendo, e o próprio texto que está nos mostrando lá, Apocalipse 9, da sexta trombeta, diz que as pessoas viram isso acontecendo. Estão sendo mortos, eles mesmos, né, como a gente estudou, eles mesmos acabam se matando ali. Esses flagelos vêm do próprio trono da besta, logo depois ali da queda dessa grande Babilônia, ali, quando está tudo sendo exposto nesse momento, esses flagelos atacando eles, e ainda assim eles blasfemam a Deus. Eles blasfemam a Deus, para ver como não é muito difícil de conseguir com que pessoas despertem neste momento. É muito raro, né, que alguém seja despertado nesse momento, porque já estão envoltos aí em toda essa armadilha do inimigo. Então, vê como é interessante esses espíritos imundos, né? E quando a gente vê esse rio que está trazendo o primeiro versículo aí, o rio Eufrates, que secou para a passagem dos reis do Oriente, olha só que interessante. Logo depois está citando o dragão, está citando a besta e está citando o falso profeta. Eu estou olhando aqui, irmãos, Jeremias, capítulo 51. É um capítulo bem comprido e fala assim, a destruição total da Babilônia. E fala aqui, né? Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. E aí, ao discorrer sobre a grande Babilônia, aqui tem muitos detalhes acerca disso. Convido todos que vocês pudessem aí ler sobre essa passagem muito interessante, porque faz sentido tudo que a gente está falando aqui, do Senhor preparar todo este caminho, essa arapuca, é um plano do Senhor para a destruição da grande Babilônia, a destruição do povo da besta, e porque está falando aqui no verso 40, ó, fá-los-ei descer, como cordeiros ao matadouro, como bodes. Interessante isso, e aí mais à frente tem aquele verso que vai associar com Apocalipse 18, se não me engano, está escrito aqui, ó, sai dela, povo meu, está em Apocalipse, sai dela, povo meu, está no verso 45 de Jeremias 51. E salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. E aí vai discorrendo, você será envergonhada, castigarei as imagens de escultura da Babilônia, e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Aquilo que o pastor Pedro comentou, essa guerra entre eles, essa confusão que vai acontecer entre o exército do anticristo, e mais à frente está escrito assim, ó, os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo
se afadigaram as nações. E aí o Senhor mandou Jeremias assim, ó, Jeremias, escreve no livro, todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías, quando você chegar na Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras. E no verso 63 diz assim, ó, quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e lançará no meio do Eufrates. Importante aqui essa passagem de Jeremias 51, porque faz muito sentido tudo isso que a gente está falando. E Jeremias 46:10, que também fala do dia do Senhor, e a gente está tratando aqui, né, acerca das taças dos flagelos do Senhor, diz assim, ó, Jeremias 46:10, porque esse dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. E aí faz muito sentido essa batalha que acontece, né, envolvendo a sexta trombeta aí. Parece que tudo que vai acontecer, né, tudo que vai acontecer ali descrito na sexta trombeta e no sexto cálice da ira, está escrito nesse livro, sabe? É como se Deus tivesse lançado a profecia para dentro do rio. E no momento que ele secar, aquilo ali vai vir à tona. Aquilo vai acontecer. Entendeu? Parece ser isso, né? Porque tem uma razão dele ter jogado no rio Eufrates. O que está escrito nesse livro são as calamidades que ele narrou acima, que vão acontecer com a Babilônia, né? E a Babilônia, a gente não pode, aqui nesse contexto, que é profético, imaginar um local determinado. A Babilônia é o planeta Terra todo, é a grande Babilônia. É o sistema todo que vai começar a degringolar mesmo, caminhando para o seu fim, lá quando aquelas tropas passarem pelo rio Eufrates. Ali eles vão começar a descer ladeira abaixo, porque já passaram 5 cálices da ira, já passaram-se mais 2 trombetas, está faltando, o primeiro ai já foi, está faltando o segundo ai, que é a 7ª trombeta, e o terceiro ai, que é a vinda do Senhor. Ou seja, já está no finalzinho. E aí precisava que esse livro fosse desatado. O que está escrito nele, as profecias dele, quando o rio secar, elas viessem à tona. Entendeu? Interessante esse texto aí. Eu quero chamar a atenção aqui para uma parte em específico, que fala que esses espíritos enganadores, espíritos de demônios que estão surgindo, eles trazem ali, né? Eles são operadores de sinais. Eles fazem muitos sinais. Se de um lado aí nós temos as pragas e todos os sinais que as testemunhas já estão fazendo ao longo do tempo, porque nós já estamos falando do final da última semana aqui, mas eles também são operadores de sinais. E olha que interessante, quando lá em 2 Tessalonicenses está trazendo sobre a volta de Cristo, o que está acontecendo naquele momento ali. Eu gostaria de ler com os irmãos, porque eu achei muito interessante. 2 Tessalonicenses, no versículo 7 em diante. Lógico, esse é um contexto que já apareceu o anticristo. E olha o que está acontecendo. Capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios na mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda operação de erro para darem crédito à mentira. Olha só que interessante, o que está acontecendo exatamente nesse momento, né? Por isso que a gente vê uma grande massa ali, terça parte da humanidade sendo morta ali na sexta trombeta, terça parte da humanidade.
E aí depois, eu acredito que a gente fez esse estudo, eu, o pastor Igor e o pastor Pedro, porque a sobra destes que não morreram com todas essas catástrofes estarão sendo enviados, né, para um lugar, para o Armagedon, aonde Jesus depois vai vir, vai passar por todos aqueles lugares ali, na ira, né? A ira do Cordeiro, quando ele vem ali, faz aquela limpa para, como se diz, a grande matança. Então, vocês veem que o engano ele vai até o final. Só que eles se enganam entre eles mesmos, né? Eu acredito que Deus vai trabalhar naquelas pessoas que vão aceitar a mensagem, não são igreja, vão ser nações, mas vão ouvir a mensagem das duas testemunhas. Eu acho que tem um limite. Quando começa esse segundo ai, pelo menos, aí, eu acredito que já não vai mais ter ouvido sensitivo à voz do Senhor. Os ouvidos estarão muito mais inclinados à besta, ao falso profeta e ao anticristo, infelizmente. Que a gente tem que analisar, né? Igual, quando os irmãos estão falando aqui ainda dos espíritos imundos que saem para enganar, né, os povos, né? O que a gente tem que ver aqui agora, que quando falou aqui no verso 15 sobre as vestes, esse povo perante Deus está nu. O povo da besta perante Deus está nu. Exatamente. E o que simboliza a nudez? O pecado. Os espíritos saem a seduzir os povos, né? Eles usam palavras mentirosas, e um detalhe muito interessante que os irmãos abordaram aí é que esse falso profeta era do nosso meio, era do meio cristão, parecia cristão, se vestia como cristão, tinha aparência de cristão, e é esses que se introduziram no meio da igreja, fez com que a igreja se afeiçoasse a eles, fez com que a igreja assim que eu falo, na terra, né? Fez com que a igreja passasse a amá-los, e agora eles estão sendo instrumentos do maligno para poder seduzir o povo, para que o povo também se encontre nu diante de Deus, né? Mas aí vem, você perguntou, e é interessante que bem no meio de tudo isso que o senhor falou, vem esse versículo como um alerta. E Deus sempre está alertando a igreja a estar vigilante, a estar sóbrio, vigilante, porque hoje a gente tem o exemplo de Pedro capítulo 5, quando ele fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, né? E aqui em 1 Tessalonicenses 5:6 diz assim: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, sejamos atentos. O que é ser sóbrio? É não ser bêbado, é não ser aquela pessoa que não consegue comandar o próprio corpo, entende? E só para completar dos espíritos, esses espíritos imundos que saem da boca dessa trindade maligna, eles executam sinais milagrosos. A gente vê que nas trombetas, quando as trombetas começaram a tocar, quem está realizando aqueles sinais é a igreja, é as duas testemunhas, realizando sinais, né, para chamar o povo ainda ao arrependimento. E esses espíritos saem fazendo sinais também. Porque o povo hoje vai atrás de sinais. E é com sinais que serão enganados. Amém. Eu acho que dá para nós avançar para o sétimo flagelo. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Ou feito está, né, em algumas outras traduções. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Mas nós precisamos entender que entre a 6ª taça e a 7ª taça, nós temos a 6ª trombeta e nós temos a 7ª trombeta. Então, isso é importante para nós meditarmos aqui. Antes dos 1260 dias, nós tivemos a 6ª taça, a 6ª trombeta. E aí, no 1260, temos a 7ª trombeta, que
está associado com o arrebatamento. E nós temos, então, o arrebatamento acontecendo no 1260. Então, começa aí uma contagem de tempo, de 30 dias até o 1290. Existem muitos eventos acontecendo neste período de 30 dias. E muitas profecias se cumprindo nesse período de 30 dias. Quando nós olhamos, analisamos com lupa os profetas, nós vamos entender que vai acontecer aqui neste período. Então, entre 1260 e 1290, nós temos essa sétima taça acontecendo aí. Nós temos essa taça acontecendo. A gente estava conversando aqui no grupo hoje, né, acerca do Vale de Josafá, e Josafá significa Javé julga. Javé julga. E nós temos um contexto bem interessante, porque o Senhor tem uma tratativa com as nações que vão contra Jerusalém, que vão aí neste cerco, né, contra o Israel terreno. Então nós temos aí também, irmãos, um importante entendimento de que até o 1260, o Israel celestial, as estrelas, aqueles que são como estrelas do céu, descendentes como estrelas, eles vão ser arrebatados no 1260. Só que os descendentes como areia da praia e do mar vão permanecer neste período de 30 dias. Nós temos aí neste período o Vale de Josafá, nós temos aí o cerco contra Jerusalém, nós temos um povo pranteando, gemendo, chorando, lamentando. Por quê? Porque no 1260, os descendentes como areia vão enxergar o arrebatamento e vai cair a ficha de todo mundo, com certeza. Diante de um cenário caótico, eles vão de fato reconhecer, né, que os descendentes como estrelas estavam falando a verdade. E aí vai acontecer o que aí? Um grande lamento. E essa sétima taça também antecede ao 1290. Por que eu estou falando 1290? Porque no 1290 é quando termina a abominação desoladora, o domínio do anticristo. Como que termina o domínio do anticristo? Com o terceiro ai, com o pisar do lagar. Acabou, chega, né? E aí nós temos mais ou menos esse entendimento aí. A gente vai fazendo um rodízio para a gente poder tá falando mais aí. Apocalipse 11, a partir do verso 7. Presta atenção, vocês vão ver que esse texto aqui deixa a dica certinho do sétimo cálice da ira de Deus e da sétima trombeta, tá? Vai falar aqui certinho que a sétima trombeta ela acontece antes e o sétimo cálice da ira depois, que nem o Ricardo falou. Presta atenção. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, a besta do mar, pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Então você vê que o povo de Gog, a mando dele, já cercaram Jerusalém. Agora eles estão entrando em Jerusalém, porque as testemunhas estão lá na praça da grande cidade, estão lá dentro de Jerusalém. E é lá que eles vão pegar eles e vão matar eles. E aí ele fala assim: pelejará contra eles e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Deixou claro que é Jerusalém. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Isso aqui é um link. 3 dias e meio, 3 anos e meio, 1 dia, 1 ano, quando a gente fala da última semana de Daniel. Isso aqui é um link com Daniel, a última semana de Daniel. 3 dias e meio, 3 anos e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados, ou seja, eles vão ficar ali na praça da grande cidade, lá em Jerusalém, como um memorial para as outras testemunhas olharem o que acontece com quem teima ou se levanta contra o anticristo. Só que Deus vai fazer a mesma coisa no milênio. Ele vai fazer depois com o povo da besta ao contrário. Ele vai botar os ossos do povo da besta lá no Vale de Gog e vai servir de exemplo para todas as nações da terra, que aqueles que prevaricam de Deus, o que acontece. Então é a mesma coisa. Deus já dá o troco mais na frente.
Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns para os outros. Povo da besta, nos livramos dessas pragas, dessas testemunhas, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que morreram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, depois dos 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, ou seja, ressuscitaram. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Aquele povo lá da besta, vai ver. Muita gente ressuscitando dali dos túmulos, ali de onde eles mataram. Aqueles ossos lá, faz um link com Ezequiel 37, dos Vales dos Ossos Secos. Então, aqueles que viram, sobreveio grande medo. Estão vendo aqueles que eles mataram ressuscitando. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. Isso aí é a 7ª trombeta, irmão. No dia da voz do arcanjo, no ressoar da 7ª trombeta, a gente vai se reunir com o Senhor nos ares. Só que aqui ele está sendo sucinto. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Viram o arrebatamento. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. O que seria isso? São os efeitos da 7ª trombeta e do 7º cálice da ira. Olha aí, ó. E ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Ou seja, tudo isso que foi relatado aqui são os eventos da 7ª trombeta. Se você ler a 7ª trombeta, você vai ver o que vai acontecer esse terremoto. Você vai ver que vai acontecer esse monte de calamidade em Jerusalém. E depois disso, ele fala assim lá no verso 14, passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O que é o terceiro ai? É a vinda do Senhor. Ao toque de trombeta, arrebatou as testemunhas para o céu, para os ares, causou calamidade na terra, caiu o sétimo cálice da ira, e agora vai vir o terceiro ai, que é a vinda do Senhor para o Armagedon. Entendeu? Então você vê aqui certinho a sequência dos fatos, né? Então, a 7ª trombeta, se você ler lá os efeitos dela, você vai ver. Abriu-se então o santuário de Deus, lá no verso 19, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Você vê que a 7ª trombeta, quando ela arregimenta o exército nos ares, ela vai causar efeitos na terra, concomitantemente. Nunca pode esquecer isso. Está indo para os ares, mas não está deixando de acontecer a solução na terra. E logo depois que os efeitos dela começarem a ocorrer na terra, vozes, trovões, saraivada, já vem o 7º cálice da ira, complementar a 7ª trombeta, as assolações da 7ª trombeta. Entendeu? Então elas meio que se misturam, o 7º cálice com a 7ª trombeta ali. Mas o que diferencia? A 7ª trombeta é um toque de rebate. Ela sobe, ela manda a gente subir para os ares para encontrar com o Senhor e libera os acontecimentos catastróficos na terra. Imediatamente também, em seguida, o 7º cálice da ira acontece. Então, lá em Apocalipse, você vê isso aí tudo descrito ali numa ordem e chama a 7ª trombeta de segundo ai, que ainda vai vir o terceiro. E o terceiro é quando o Senhor vem pisar o lagado furor da ira de Deus. Exatamente. Esse é o terceiro ai, é o último ai. Então, ali vai se cumprir, e aí vai ser tomado de grande pavor. Eu fico imaginando o pavor que não vai cair em cima dessas nações, em cima desses povos, né, que perseguiu, matou e agora está vendo glorificado e ressuscitado e sendo levado às alturas. E para o povo que está no deserto, vê lá aqueles tais que pregaram, que chamaram ao arrependimento, sendo usados pelo Espírito Santo, tocaram a trombeta, falando, olha, se convertam enquanto ainda é tempo, porque a porta vai fechar. Essa porta, na hora que ela fechar, você vai ficar de fora. Então, acumule agora azeite para a sua lamparina, porque vai chegar o tempo em que você vai precisar desse azeite e não vai ter. Aí aquele povo no deserto vê essa glorificação e vê então o arrebatamento, porque vai ser algo visível. Não pode ser algo escondido, não pode ser algo de repente, tem que ser algo visível para se cumprir o que aqueles anjos disseram aos discípulos lá em Atos dos Apóstolos. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu dessa forma? Porque vocês estão olhando atento para isso aí, sabe? Tem que se cumprir todas as escrituras, tem que se cumprir tudo, tintim por tintim. 7.000 pessoas morreram com o terremoto, né? Ao passo que outras pessoas
ficaram sobremodo aterrorizadas, assustadas, impressionadas, e deram glória ao Deus do céu. Obviamente, esses daqui que deram glória ao Deus do céu não são os que estão marcados pela besta. São os que estão lá, que ouviram as testemunhas falarem, que eles que iam ser ressuscitados, ouviram toda a história, e quando realmente isso aconteceu, elas ficaram aterrorizadas mesmo, mas deram glórias ao Deus do céu. Por que eles deram glórias ao Deus do céu? Você já parou para se perguntar isso? Por que esse povo que está ali, né, que viu isso acontecer, né, ali nas cercanias de Jerusalém, e com certeza não estão marcados pela besta, mas estão capturados, são pessoas das nações que não botaram a marca e estão ali capturadas para estarem ali vendo aquilo. Elas estão olhando e ficaram assustadas com aquela cena e deram glórias ao Deus do céu. E aí, por que elas deram glória para o Deus do céu? E quando você vai lá em Romanos 8, você vai ver o porquê disso. Porque eles estão sendo libertos do cativeiro da corrupção. Assim como nós, que gememos nesse corpo, aguardando a redenção dele e a liberdade do cativeiro, eles também estão gemendo, aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. E a glória dos filhos de Deus é o quê? A glorificação do corpo e a ressurreição. Eles estão esperando isso. E quando isso acontece, eles dão glórias ao Deus do céu. Eles se assustam, porque aconteceu. Não deve ser fácil, irmão. Você vê um cara surgir do nada, do pó, se montar na sua frente, receber uma glória, ficar todo diferente e de repente ele levantar e ir para o céu, né? Arrebatado. Um ser humano natural que está vendo isso vai se assustar. Qualquer um se assustaria. Mas eles vão lembrar, olha, esses caras aí que morreram e agora estão ressuscitando, eles falaram isso. Glórias ao Deus do céu que isso está acontecendo, porque eles falaram que quando isso acontecesse, a gente ia ser manifestado. Quando eles manifestassem glória, nós íamos ser libertos do cativeiro. Eu tenho mais uma em cima disso. O irmão Ricardo trouxe os 1.290 dias, os 1.335 dias, e em cima da observação do pastor Pedro, eu vou trazer as 2.300 tardes e manhãs, porque foi dito lá para Daniel, Daniel 8,14, até quando durará a visão do sacrifício e do santuário assolado, né? Visão em que é entregue o santuário a fim de ser pisado. Até quando eles vão ser pisados? E aí diz, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E o texto nos aponta aqui no sétimo flagelo que quando o sétimo anjo derramou a sua taça, saiu uma voz da onde? Do santuário dizendo, feito está. Você vai voltar para as festas e você vai ver aquele momento em que o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo com a expiação dos pecados completa. O que nós temos depois? Tabernáculos, irmãos. Deus é perfeito. Olha a conexão que ele nos aponta deste momento. Tudo vai encaixando. Tudo encaixando, entendeu? Então a gente vê aí agora o quê? A purificação desse santuário. Por quê? Aqueles homens, aquele santuário pisado, amassado, derrotado pelo trono da besta, agora ganha vida. E eles veem esse santuário sendo purificado na frente deles. Olha só que fantástico. O nosso Deus, ele é maravilhoso. A gente precisa se espelhar. São nessas promessas. E existem muitos que põem isso só na história. Não, isso é história. Essa daqui é a história. Então, a gente vai ter um cumprimento no final, mas isso daqui é só a história. Meus irmãos, olha o que o versículo 19 nos diz. Como é que você vai fugir disso? Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Qual é que é o último tempo da ira, meu irmão? Como que eu não vou encaixar isso? O último tempo da ira é exatamente esse tempo que nós estamos estudando agora. O último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Uma coisa você dizer, o tempo do fim ele já começou, a partir de Jesus lá começou o fim. Mas como que eu vou encaixar o tempo da ira, o último tempo da ira naquela época? Não, a gente precisa fazer a soma dos pontos. E olha só que interessante o que o versículo 25 de Daniel 8 nos diz. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração e se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Aqueles que estão sem roupa, não estão vestidos, não estão guardando suas vestimentas, né? Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. Tá aqui, acabou, é a volta de Cristo para dar cabo de tudo isso. Então, Deus ele é fantástico nas suas revelações. Muito bom. Então, essa questão da sétima taça aí é algo que vai se conectar com o que está na lei. Porque uma prostituta, ela merece, né, receber o devido juízo. E esse juízo já estava lá na lei.
Lá em Certo. Deuteronômio 17 diz assim, né? Então tirarás o homem e a mulher que te fez malefício e as tuas portas, e apedrejarás o homem e a mulher até que morra, por boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas. Por que 2 ou 3? Nós temos aqui, nos dias vindouros, 2 testemunhas apontando para a igreja. E o próprio Senhor Jesus, a terceira testemunha, a testemunha fiel e verdadeira, como ele mesmo se identifica em uma das cartas das 7 igrejas, né? E por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto que houver de morrer, porque uma só não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele e matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Aí faz muito sentido, né? A criação geme e espera a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, no desfecho dessa obra, eles vão lançar as pedras. Então a igreja, ela lança essas pedras, ela participa, ela lança as pedras, e do alto vem como o peso de um talento, muito pesado, né? Aqui o Strong diz que se for de prata é 45 quilos, mas se for de ouro é 91 quilos cada talento. E entenda que o grande e terrível será esse apedrejamento contra a grande prostituta, a grande Babilônia, na 7ª taça, né? E aqueles que participarem, todos os mercadores, aqueles que não se arrependeram e que estiveram com a grande Babilônia aí, também receberão todos esses flagelos aí. Irmãos, a gente fica muito contente por essas conexões, né? Acredito que Deus vem trabalhado, Deus vem unindo assim forças, agregando pessoas no mesmo propósito, e você é o nosso convidado. O seminário é uma forma de que você possa entender a cronologia dos tempos, você possa entender qual é a vontade de Deus para a sua igreja, né? Desde o entendimento do que se refere o evangelho, como que os primeiros cristãos pensavam, né? A partir dali do 1º, 2º século, até o reino eterno, passando pelo milênio até o reino eterno. Então você tem uma oportunidade grande de aprender. A gente te convida realmente a fazer aí o seminário que está sendo divulgado, o Seminário do Reino, as 4 dimensões. E eu sou muito grato. O que eu posso dizer referente ao texto de hoje, né? Eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram, eu respondi à irmã, ela perguntou por quê? Irmão Wagner, por que Jesus disse que seria como nos dias de Noé? Vamos pensar, por que seria como nos dias de Noé? O que acontecia nos dias de Noé? Casavam-se e davam-se em casamento, não se deram por conta, até que veio a chuva e levou a todos. Infelizmente, irmãos, como a gente está falando aqui, são eventos catastróficos, e mesmo assim, olha só, nós estamos aqui tratando a partir ali entre o segundo ai, né? Estamos tratando o segundo ai a partir ali do sexta trombeta, 6º flagelo, 7ª trombeta, 7º flagelo. Quanta coisa aconteceu até chegar ali. Se nós formos contar todas as trombetas e flagelos que aconteceram até chegar ali, e os textos continuam nos apontando que ainda assim eles blasfemaram contra Deus. Por isso que a palavra nos aponta que casavam-se e davam-se em casamento e não se deram por conta. E infelizmente assim será. Por isso que não vai ter desculpa, né, para dizer assim, não fui avisado. Trombeta é a anunciação. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito para ouvir o anúncio. E hoje você está tendo uma oportunidade. Hoje uma trombeta foi tocada aqui. E você pôde escutar, e você pôde ouvir tudo que Deus revelou na sua palavra, para que você tenha esse despertamento, para que você não faça parte desses que irão receber esses flagelos. Então te convidamos aí a um verdadeiro arrependimento, para entrar nesse espírito que a gente vem trabalhando aqui de comunhão, né? Esse espírito daquelas pessoas que estão realmente buscando esse reino vindouro. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todo mundo, que dê uma ótima noite para todos, e fiquem todos na paz. Graças a Deus, até irmãos. o próximo episódio.